Tem uma notícia aqui, que é uma hipernotícia mesmo, que foi divulgado no hipernoticias.com.br, onde diz o seguinte, e que vai causar, né, uma polêmica danada interna corporis e também entre as instituições Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Agora de manhã eu fui alertado aqui pelo Departamento de Jornalismo sobre essa matéria que foi publicada ontem à noite, se não me engano, no Hipernotícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso deve aprovar na sessão plenária desta terça-feira, pela manhã, uma resolução com as regras para a posse de conselheiros no tribunal. Conforme o Hipernotícias apurou, o documento será apresentado ao plenário pelo conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira e será um substitutivo integral à minuta elaborada na semana passada pelo corregedor do órgão, conselheiro substituto Isaías da Cunha. A medida é uma resposta dos conselheiros substitutos às medidas consideradas por eles como de força na semana passada pela Assembleia Legislativa e pelo próprio presidente do Tribunal, Domingos Neto. Ou seja, os conselheiros substitutos estão se rebelando contra a decisão do conselheiro Domingos Neto e também contra a decisão da Assembleia Legislativa. O conselheiro Isaías ganha o poder de avaliar e reprovar o nome indicado pela Assembleia se a resolução for aprovada pelo pleno do TCE. É o que diz a notícia do site Hipernotícias. De acordo com a cópia do substitutivo obtida por Hipernotícias, a resolução a ser aprovada confronta o rito definido pela Assembleia Legislativa na semana passada, após vazamento da minuta do corregedor Isaías Lopes da Cunha, e vai exigir que o nome indicado pelo Legislativo não responda sequer a processo ou inquérito policial na esfera criminal. Aí o Hipernotícia divulga o inteiro teor da minuta e ressalta: o conteúdo mais importante e o mais polêmico da resolução está no artigo 3º, que prevê que, mesmo depois de aprovado pela Assembleia, o Tribunal de Contas deve instaurar um processo administrativo interno na corregedoria para que o nomeado apresente a documentação exigida, inclusive que não responda a inquérito ou processo criminal, ou o justifique. E também provar que tem notório conhecimento nas áreas do conhecimento exigidas tanto pela legislação exigente quanto pela resolução, jurídico, econômico, contábeis, financeiros ou da administração pública. É aqui que entra, diz o Hipernotícias, o grande poder do corregedor de reprovar o nome indicado pela Assembleia. A resolução também define qual o poder do presidente da Casa, que será apenas de dar posse formal ao novo colega, caso ele seja aprovado no processo administrativo do corregedor, que também será submetido ao plenário. Com a resolução, os conselheiros substitutos dão uma resposta não apenas à Assembleia, que engrossou o tom com o TCE após o vazamento da minuta do corregedor Isaías, como também ao próprio presidente do Tribunal, Domingos Neto, que avocou para si a responsabilidade pela nomeação do novo conselheiro. Neste caso, continua a nota do Hipernotícias, a resolução dá mais poder ao corregedor que ao presidente, na definição do novo conselheiro. Atualmente, o Tribunal de Contas, que é composto de 7 conselheiros, só tem o presidente Domingos Neto como conselheiro titular, depois que 5 foram afastados ano passado. E levando-se em conta que a vaga de Bosaipo já vem sendo ocupada por um substituto, desde que ficou subjúdice há vários anos. Nos lugares de Antônio Joaquim, Luiz Carlos Ovelli, Sérgio Ricardo e Walter Albano e Valdir Teix, assumiram interinamente os conselheiros Luiz Henrique Lima, vice-presidente, Isaías Lopes da Cunha, corregedor, Luiz Carlos Pereira, ouvidor-geral, João Batista Camargo, Jaqueline Jacobsen e Moisés Maciel.
Dos 7 substitutos, apenas Ronaldo Ribeiro de Oliveira, eu acho que não seria desse pleno aí de 7 conselheiros. Essa notícia deve agitar o meio político hoje. Evidente que vão ter novas manifestações na Assembleia Legislativa e evidente que o presidente do Tribunal de Contas, pelo que está noticiado aqui, ele vai tomar conhecimento do fato, se for apresentado apenas na sessão de hoje. Então, a sessão de hoje é pulo de 10, né? Que toda a imprensa vai estar lá na sessão de hoje para verificar esse substitutivo integral preparado pelo conselheiro interino Luiz Carlos Pereira. Aí resta saber o seguinte, ponto. O deputado Ulisses Moraes já apresentou mandado de segurança contra a Assembleia Legislativa. Estou fazendo só um paralelo, tá? Uma coisa que surgiu, uma divergência interna corporis da Assembleia. O deputado Ulisses Moraes apresentou o mandado de segurança contra o rito apresentado pela Assembleia Legislativa. Esse mandado de segurança foi distribuído no Tribunal de Justiça ao honrado desembargador Luiz Carlos da Costa. O desembargador Luiz Carlos da Costa já decidiu pelo Poder Judiciário que o rito cabe ao Poder Legislativo e que seria, portanto, uma interferência em outro poder qualquer decisão diferente do próprio Poder Judiciário. Se isto é assim apresentado em relação a um membro da própria Assembleia que queria um rito diferente, eu creio que esse assunto vai novamente parar nos tribunais. Essa manifestação do Tribunal de Contas, ela tem um ponto assim que eu considero muito positivo, de levar a Assembleia a meditar sobre a indicação. Ontem eu ouvi uma entrevista muito mais apaziguadora do que esta decisão dos conselheiros interinos, se é que ela existe, né? Eu não estou duvidando do Hipernotícias, não. Se o Hipernotícias apurou, é porque provavelmente acontecerá isso na sessão de hoje. Se isso acontecer na sessão de hoje, essa decisão é muito mais contundente do que a decisão do chefe do Ministério Público, da Associação do Ministério Público, o doutor Roberto Turim, que ele disse claramente ontem que o poder de indicar e de definir o rito é a própria Assembleia Legislativa de Mato Grosso, mas que o candidato tem que preencher os requisitos constitucionais e legais do notório saber. E que essa questão de que é preciso ter ficha limpa, que ficha limpa é um conceito muito mais restrito do que o que a Constituição exige, que é o da reputação ilibada. Ele entende que a questão da reputação ilibada pode sim atingir pessoas que não foram condenadas e que estão apenas denunciadas, que são apenas réus, que estão no início do processo. O doutor Turim ainda afirmou, mas no final do processo ele pode ser absolvido? Pode. E se for absolvido, perdeu a oportunidade? Perdeu, paciência. É que durante o processo de indicação, o doutor Turim está, em parte, endossando essa coisa do Tribunal de Contas, de que não pode ser réu. O Tribunal de Contas está indo além do que afirmou o doutor Turim, porque o Tribunal de Contas está dizendo que não pode ter inquérito. Aí eu acho que não pode ter inquérito é demais, né? Por exemplo, é fácil qualquer cidadão abrir
a possibilidade da investigação sobre qualquer conselheiro hoje. É só fazer uma petição e apresentar uma denúncia privada, que essa denúncia vai ser investigada. E para ser investigado, o que se abre? Inquérito. Eles vão abrir um inquérito para investigar essa denúncia. Ainda que essa denúncia não seja feita pelo Ministério Público, que essa denúncia seja privada, isso pode ocorrer no mundo do direito. Sabem disso os senhores conselheiros substitutos. São todos eles muito preparados. São todos eles vindos de concurso público. Essa janela de ouro do concurso público é que possibilita a eles, inclusive, essa voz forte nos corredores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na verdade, eles deviam guardar energia para outra briga que vem aí, porque a Assembleia está anunciando que ainda tem direito a mais 2 vagas, quando eu pessoalmente entendo que as próximas 2 vagas do tribunal serão dos conselheiros substitutos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Mas esta do Humberto Mosaipo realmente era originária da Assembleia Legislativa. Tomara que essa decisão dos conselheiros substitutos, se é que vai haver a decisão do Pleno, se é que o presidente Domingos Neto vai permitir que isso seja votado, essa decisão dos conselheiros do Tribunal de Contas já serve para muita coisa, para alertar a Assembleia de que não pode mandar qualquer nome, de que não pode mandar pessoas que estão aí sob suspeita. Eu acredito que o melhor para o Poder Legislativo é mandar um nome competente, um nome que atenda os princípios constitucionais, um nome honrado e que possa realmente fortalecer o próprio Poder Legislativo. Senão, vai permanecer aí essa queda de braço, mas está inaugurada a luta entre as instituições, Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Os senhores estão lembrados que quando isso ocorreu, eu disse que a reação do deputado Botelho era até compreensível, mas que o deputado Botelho havia exagerado ao dizer que iria fechar os tribunais de contas do Estado de Mato Grosso. Até porque não tem poder para isso. Quem pode apresentar projeto para fechar o Tribunal de Contas é senador ou deputado federal. Deputado estadual não pode. O Botelho pode articular isso com o seu partido, Democratas, mas ele não pode apresentar esse projeto na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Mas não deixa de ser um confronto entre as instituições. Da mesma forma que, pela decisão do Tribunal de Justiça, não cabe ao Tribunal de Contas definir o rito que vai ser seguido pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso e nem impor um rito substituto. E não cabe, porque a Constituição é clara. O cidadão, para ser aprovado para o Tribunal de Contas da União, tem que ser aprovado em uma sabatina no Congresso Nacional. E o cidadão, para ser aprovado no Tribunal de Contas do Estado, tem que ser aprovado numa sabatina na Assembleia Legislativa. Ele não diz que tem que ser aprovado numa sabatina no próprio Tribunal de Contas. Essas são as questões. Ah, mas tem Tribunal de Contas que já não deu posse? Tem sim. O próprio Tribunal de Contas da União deixou de dar posse a um senador e avisou antes que, se esse senador fosse indicado, eles não dariam posse. E o Senado aprovou a indicação e depois teve que revotar a indicação, porque o presidente do Tribunal de Contas da União, amparado pelos membros, mas lá foi uma questão de unanimidade, ele acabou não dando posse ao senador, porque o senador tinha, naquela época não tinha lei da ficha limpa, porque o senador tinha condenações em primeira instância. Então, essa situação toda vai provocar um bom debate, um saudável debate. Vamos ver o que acontece. É isso.